Gladiador 2 é um saco. Na minha sessão, teve um cara na minha frente que ligou o celular e botou na live do gado. Tem boas referências históricas, mas é chato. A live do gado ou Gladiador 2? Aliás, isso é um debate interessante, né? Eu não assisti Gladiador 2 e não me deu vontade nenhuma de assistir, porque o trailer me passou uma sensação de que era mais do mesmo. E eu acho que esse é um debate interessante sobre um certo esgotamento das continuações quando elas não têm nada a oferecer. Porque assim, ó, vamos fazer um recorte diferente, né? Vamos pensar em boas continuações. O que elas têm de diferente? Por exemplo, Exterminador do Futuro 2. Todo mundo fala do Exterminador do Futuro 2. Cara, é porque ele realmente tem mais história pra contar. Vocês olham o primeiro Exterminador do Futuro, o que tá muito em jogo ali é garantir que a Sarah Connor consiga dar luz ao John Connor. Eles não estão tentando evitar o fim do mundo. Eles estão tentando apenas garantir a sobrevivência do líder futuro da humanidade. E sempre é bom lembrar, já falei isso 500 vezes, cara, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso. Exterminador do Futuro 1, o 1 apenas, porque depois eles mudam muito isso. O 1 é um filme bíblico para um caralho, tá? Muito pouco tem sobre máquina naquele filme. Claro que eles estão falando muito de um contexto de automação da indústria nos Estados Unidos naquele momento, assim, que estava muito forte. Então, tem sim a questão máquina, tem essa discussão maquínica, vamos dizer assim. Mas, cara, acima de tudo, sério, assim, ó, o Exterminador do Futuro, eu já falei aqui em outras ocasiões, ele é um clichê, cara. Ele chega a ser um clichê. Tipo, olha o nome do filho da mulher, cara. John Connor. John Connor, JC, Jesus Cristo, a Sarah Connor, Sarah, um nome que também é um nome hebreu, assim como Maria, a mãe de John Connor. E essa Sarah Connor, ela foi concebida por um anjo, que é o Kyle Reese, que veio do futuro. Assim como Maria foi virgem. A Sarah não foi virgem, mas é virgem, né, também, entre aspas, porque ela teve uma relação sexual com um cara que não existe. Então a gente acompanha o Exterminador do Futuro 1, é o nascimento de Cristo. E uma coisa que é interessante é que no primeiro filme não aparece o John Connor no futuro como um líder militar. Quando o Kyle Reese comenta do John Connor, ele fala dele como um líder religioso. Um cara que quando fala, todos nós escutamos. É um papo muito messiânico. Muito, muito, muito. E a cena final do Exterminador do Futuro 1 é a Sarah Connor indo em direção ao horizonte. E aí tem máquinas? Não, tem uma montanha. Uma imagem assim, com uma tempestade no fundo vindo e pá. Sabe, assim, essa coisa, assim, uma espécie de sublime. Aquilo que a gente fala na área do sublime, de coisas muito monumentais. Esse monumental são as máquinas, é o fim do mundo? Não, esse monumental é uma montanha, são nuvens, são elementos da natureza, muito associados a Deus. Aí por que o Exterminador do Futuro 2 é bom? Primeiro tem essa sacada boa de você inverter o vilão para agora virar o mocinho. Né? O Schwarzenegger não era mais o vilão, a partir do 2 ele é o androide e vai proteger o John Connor. O John Connor tá mais velho, né? Tá uma criança agora. No 2 aí o John Connor é bem mais um líder militar. Só que, acima de tudo, enquanto que no 1 a garantia era de que a Sarah conseguisse ter o Messias, conseguisse dar luz ao Messias, no 2 agora, eles querem acabar com a Skynet. Eles querem matar o capeta no encalço. Aliás, a própria imagem, de novo, essa coisa bíblica, olha os androides, cara, são esses esqueletos, essas imagens góticas, os exterminadores ali, no caso do Schwarzenegger, naquele modelo lá, aqueles esqueletões e tal, são figuras mega góticas, etc. Então, enfim, aí no 2 eles querem acabar com a Skynet. No 2 não é mais, o importante não é mais garantir que o John Connor fique vivo, que isso mal e porcamente eles estão conseguindo, mas o lance é matar essa porra na raiz, porque senão vai continuar vindo Exterminador, eles não vão dar conta. Pronto! Tem uma outra história, cara. Depois do Exterminador do Futuro 2, teve história? Não teve mais. Teve fiapos de história. Eu até me perdi na conta dos tantos filmes que depois... Eu vi todos essas merdas, porque eu gosto da franquia. Mas é tudo ruim, porque não tem história. Não tem motivo pra continuar a história. O mais próximo foi o 4. O 4 era o que mais próximo de ter uma história pra continuar. Só que o 4 não explorou pra mim o que eu achava óbvio. Que é assim, e a máquina do tempo, irmão? Até hoje nenhum explorou isso. Como é que eles criaram uma máquina do tempo? Como é que foi isso? Talvez rendesse uma história em torno da máquina do tempo. E nunca aproveitaram essa porra. Então, perceba, é uma boa história porque tem história pra contar. Enfim, dava pra pensar em outros filmes aqui, outras continuações que são muito celebradas, porque tem história pra continuar. Tu tá contando a história. Só que assim, chega uma hora que você não tem mais história. Você tá repetindo. Você não tem mais o que contar. Você esgotou. Você tá pegando a mesma premissa e surrando ela. E o Gladiador 2 me parece ser mais um filme, nessa caralhada de filme, que tu sempre fica com a sensação de que é eles tirando leite da teta até a última gota sem ter o que dizer. E também tem o caso, o pessoal falou aqui de Star Wars, também tem às vezes o outro, não tô dizendo que esse é o caso de Star Wars, mesmo que eu não acompanho tanto, mas às vezes também tem o caso contrário, bom, eu falei agora, mas não é o caso contrário, acho que isso que eu falei do Exterminador do Futuro se aplica. Porra, tem a questão da máquina do tempo, fizeram uma caralhada de filme, nunca exploraram isso. Os caras ficam fazendo, brincando de multiverso, que nem foi um dos Exterminador aí, os caras ficam fazendo umas lambanças, e uma das coisas que é fundamental ali naquela série, que é a coisa da máquina do tempo,
Isso eles nunca exploraram. Questão de paradoxo no tempo, dava pra pirar nessa. Nunca foram. Ou seja, às vezes tem a história, ela tá ali quicando, saca? Assim, é só alguém dar um chute e botar pro gol. Mas ninguém faz isso. E o cinema hollywoodiano recente, ele tá demais esse negócio, cara. Parece tudo um grande remake barra continuação, porque é uma continuação que no fundo tá só recontando a mesma história. E, sei lá, pra mim Gladiador 2 me passou um pouco essa vibe aí. Outro exemplo, ó, me vê agora. Shrek. Shrek 1 e 2 são bons, a partir do 3 não é. Pelo mesmo motivo, tem história ainda. Nesse caso, não é nem tanto uma mudança da história, mas é porque ainda tinha muita coisa pra contar. Então, no primeiro, a gente vê o Shrek conhecendo a Fiona, aí no final, aquela história de amor onde tu inverte, né? Então, em vez de ser o príncipe com a princesa, é o ogro com a ogra, né? A princesa que é ogra ou é a ogra que é princesa, no final vira ogra. Então, você tem essa espécie de contos de fadas de ponta cabeça, onde o final da história é uma história de amor entre dois ogros. Legal. Só que tem muita coisa solta, né? Ela era uma princesa que foi colocada numa torre. E como é que esse relacionamento agora vai perdurar, né? Então, quanto que o primeiro é muita história dele se conhecendo, o segundo é a história de, tá, como é que esse relacionamento vai parar de pé? Aí tem o lance do Shrek e da Fiona indo conhecer os sogros, né? Os pais da Fiona. E daí o Shrek entra numa crise ali para ser aceito, então ele fica humano, então tem essa brincadeira. Então percebe, o Shrek 2 ele é muito bom. Eu revi recentemente, é uma animação excelente, porque sabe continuar a história. É uma continuação digna. A partir do 3 eles não tem mais história. Pode ver que a partir dos 3 eles começam a inventar umas bobagens para poder ter história. O 3, o 4 são péssimos. O Shrek 3 e 4 são péssimos, péssimos, assim. E o 1 e 2 são bons, né? Porque tem história para contar. Eu acho que o Shrek 2 tinha uma alegoria de relacionamento interracial. Cara, você tá certo, mas isso é bem óbvio. Porque, assim, uma das principais referências para Shrek 2 é o filme Adivinha Quem Vem para Jantar? Agora eu tô na dúvida da refeição. Acho que é o jantar, não é almoçar. Adivinha Quem Vem para Jantar? Que é um filme muito bom, galera. Não sei se vocês conhecem. Aí é um filme mais... que anos 70, anos 60? Acho que é anos 60, deixa eu ver. Filme de 1967, porra, fez barulho, porque 67 a coisa ainda tava muito punk. E o filme é muito sobre a mina que vai apresentar para os pais, que são caras progressistas e tal, vai apresentar para o pai o namorado, mina branca, e aí quando chega o namorado é um homem negro, no caso que é interpretado pelo Sidney Poitier, que é um cara super elegante, super formal até. Se eu não me engano, ele é. Não, agora não lembro, ele é médico, ele é professor universitário, alguma coisa assim. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Eu não sei, eu teria que rever ele pra ver se ele segue atual, porque tem o lance. Tá, os pais são progressistas e tal, mas quando veem a filha com o homem negro, eles dão uma baqueada, assim, tipo. Eles não é o clichê do racista, sabe? Ah, não. Eles só ficam até meio preocupados do tipo, porque, pô, a gente tá falando de 67 Estados Unidos, se eu não me engano, ainda em alguns estados, eu tô viajando aqui, eu tô perdido. Não me ajudem aí. Eu teria que pesquisar isso. Agora eu não tô me achando na cabeça aqui. Mas eu acho que em alguns estados ainda casamento interracial era proibido, não era? Eu tô com a impressão que eu acho que ainda era. E aí, ao mesmo tempo que mesmo os pais sendo progressistas, eles começam a ficar preocupados com a filha, com o futuro da filha, etc. Depois, por isso que é legal que é um filme, eu acho que o filme é bom, aí depois vem a família dele, né? Que são os pais dele, que são negros. E os pais dele não querem que também ele fique com uma mulher branca. Então, assim, dos dois lados tem esse negócio. Claro que por motivos diferentes, é óbvio, mas dos dois lados isso rola. Então, assim, é uma história muito sobre um Romeu e Julieta meio esquisito, né? Assim, um Romeu e Julieta racial, mas é um filme mais positivo, né? E estava bem naquele contexto dos movimentos pelos direitos civis dos negros, etc. Então, nos Estados Unidos. Então, é um filme que reflete muito aquele momento. E o Shrek 2 é muito baseado nele. Muito. Enfim, esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.